Bem-vindo, meu amigo ou minha amiga. Se inscreva neste canal, se você curte esses relatos, e comenta aí de qual cidade você me assiste. Meu nome é Jonas. Tenho 52 anos, mãos grossas de quem trabalha na terra desde menino. As cicatrizes nas minhas palmas contam histórias que nunca vou contar para ninguém. Cada uma é uma ferida que fechou errado, um arame farpado que me cortou enquanto reparava a cerca, uma queimadura de trabalho que deixou marca. Essas mãos aprenderam a consertar o que se quebra, a segurar o que quer cair, a trabalhar mesmo quando dói. Moro numa pequena fazenda perto de Dianópolis, no Tocantins. Fica a uns 40 quilômetros da cidade mais próxima, o que aqui é considerado vizinhança. A propriedade tem uns 1.200 hectares, espalhados por morros e vales, cercados por madeira apodrecida e arame que precisa ser trocado há 2 anos. Aqui, o chão é vermelho. Vermelho mesmo, daquele tom que quer dizer que a terra é boa, que já teve plantação, que já alimentou gente. O calor chega cedo. Por volta das 7 da manhã, já está quente demais. Às 10 é impossível trabalhar sem beber água a cada meia hora. À tarde, o termômetro não sai dos 38, 40 graus. E à noite, aquele silêncio. Aquele silêncio que parece ter peso, que parece ocupar espaço na casa, que soa tão alto quanto qualquer barulho. Os grilos começam quando o sol some. Primeiro são poucos, depois se somam em milhares, criando um zumbido que é quase como música, se você conseguir não pensar muito. Tem um cachorro que late algumas propriedades adiante. Nem é meu, nem conheço o dono. Mas toda noite ele late a mesma coisa, no mesmo horário, provavelmente para os mesmos fantasmas que o perturbam. A gente se entende, esse cachorro e eu. Depois que minha esposa Maria morreu, a casa ficou silenciosa demais. Não era só ausência de som, era ausência de vida. Era o tipo de silêncio que te assusta porque parece personificado, como se o silêncio tivesse ganhado corpo e ocupasse a cadeira onde ela se sentava. A casa é grande. Tinha sido pensada para a família. 3 quartos, cozinha ampla, uma varanda que pega o vento da tarde, banheiro que funciona quando a caixa d'água decide cooperar. Tudo feito com madeira velha, com piso de barro batido, com janelas que rangem quando o vento quer entrar à força. Maria costumava sentar numa cadeira de balanço na varanda no fim da tarde, sempre naquela hora, quando o calor começava a baixar um pouco, quando a luz do sol ficava laranja e a gente conseguia respirar sem queimar os pulmões. Ela se sentava lá, esperando eu voltar do campo, sempre com um sorriso. Mesmo quando eu chegava sujo, com fome, com os pés latejando de dor dentro das botas. Mesmo nos dias ruins, quando o gado adoecia, quando alguma cerca caía, quando a notícia vinha da cidade de que alguém que conhecíamos tinha morrido. Ela esperava. Depois que ela partiu, nunca mais consegui sentar naquela varanda. Não por ela não estar lá, mas porque era exatamente por ela não estar lá que eu não conseguia estar. A cadeira ainda está lá, coberta de poeira. Uma aranha fez teia nela há alguns meses. Não tirei. Deixei a teia lá. Parecia certo que aquele lugar tivesse se tornado casa de outra coisa. Maria morreu rápido demais. Aquela era a parte que doía mais. Não era dor que envelhece com o tempo, era dor que simplesmente muda de forma, que se reorganiza, que aprende a viver dentro de você como um inquilino permanente, uma doença no sangue, aparecer de repente. Aquele tipo de doença que os médicos da cidade ficavam coçando a cabeça enquanto falavam nomes complicados, enquanto pediam mais exames, enquanto vendiam esperança que nunca chegava. Maria aguentou 3 meses, depois 3 semanas de cama, depois 3 dias acordada, mas não consciente. Depois, uma manhã, ela acordou, pediu água, e quando voltei com o copo na mão, ela tinha ido embora, sozinha.
Como sempre, fez tudo naquela vida dela tão cheia de coragem que eu, às vezes, achava que ela era de um material diferente de mim. Desde então, aprendi a viver em silêncio. Trabalho, durmo e repito tudo no dia seguinte. A gente acaba acostumando com a dor. Ou talvez a dor é que acostuma com a gente. Não sei mais a diferença. É como se a solidão tivesse me adotado e eu tivesse aprendido a viver dentro dela. Os dias aqui são todos iguais. O sol nasce vermelho, aquele vermelho que parece sangue. O vento bate nas janelas de madeira e faz aquele barulho seco, aquele som de madeira envelhecida protestando contra o tempo. A cerca do lado norte sempre cai. Sempre tem um padrasto que solta, um arame que se parte, um poste que não aguenta mais o próprio peso. O gado muge pedindo água. Não é um som bonito, é um som desesperado, um som de criatura viva sabendo que precisa de algo que pode não ter. A noite chega cedo demais e o silêncio volta, sempre volta. Eu trabalho pelo trabalho. Não porque algo dependa disso. Não porque eu tenha sonhos de melhorar a propriedade, de expandir, de deixar herança. Apenas porque trabalhar é respirar. É estar ocupado demais para pensar. É chegar tão cansado na cama que o sono vem sem discussão. Tinha deixado de esperar por qualquer coisa. Não do tipo esperança vaga. Tinha deixado de esperar por mudanças, até encontros, até visitas, até notícias. A vida acontecia em forma de rotina e eu estava bem assim. Ou achava que estava bem assim. Talvez a gente nunca sabe quando está vazio, até alguém vir e encher um pouco. Aquela manhã não era diferente das outras. Mas às vezes uma manhã que parece igual muda tudo. Acordei cedo, 5:30 da manhã. Sempre acordo nesse horário. O corpo aprendeu que antes do sol ficar muito quente é quando se trabalha. A primeira coisa que fiz foi café. Café coado na hora, aquele tipo de café que a gente deixa na panela fervilhando durante 5 minutos enquanto coloca pão na chama do fogão. Tomei em pé, na cozinha, olhando pela janela a neblina fria que ainda cobria os pastos. Era um daqueles momentos bons, daqueles minutos que a gente vive completamente sozinho e isso não dói. Depois, sela o cavalo. Seu nome é Trovão. Mas ele não é nem um pouco raivoso. É manso, velho também. Conhece cada polegada dessa terra melhor do que eu conheço meu próprio coração. Tem cicatrizes de arame farpado na perna dianteira direita. Foram ferimentos de anos atrás, quando era mais jovem e mais envolvido em trabalho pesado. Agora ele é mais devagar, prefere pastos que puxam menos, caminhos que ele já trilhou 1000 vezes. Eu passava pela estrada de terra que corta minha propriedade quando vi algo que não fazia sentido naquele lugar vazio. Uma mulher sentada à beira do riacho. O riacho corre forte nessa época do ano. Corre mesmo. Transborda às vezes quando chove demais. Mata até gado que tenta cruzar. É um riacho respeitável, com dentes de água e corrente que puxa para baixo. Pés descalços, sapatos jogados na poeira, como se ela os tivesse tirado com raiva. O corpo tremendo mesmo com o sol já alto no céu. Aquele tipo de tremor que não é frio, é desespero em forma física. Ela estava olhando fixamente para a água. Era um olhar que eu reconhecia. Aquele é o olhar que a gente vê quando está próximo ao espelho, naqueles momentos ruins, quando a solidão aperta muito e a gente começa a pensar em coisas que não deve pensar. Era o olhar de alguém que estava considerando possibilidades ruins. O olhar de alguém que já não vê mais saída, desci do cavalo devagar, não queria assustá-la. Os animais, a gente, tudo assusta fácil quando está naquele estado. Moça, aconteceu alguma coisa? Ela não respondeu. Continuou olhando para a água. Por um momento pensei que não tinha me ouvido. Depois ela virou o rosto para mim e tinha lágrimas. Muito choro. Aquele tipo de choro que deixa a pessoa irreconhecível, com o rosto inchado, com os olhos vermelhos como se tivessem queimado de tanto chorar. Moça, você está bem?
Perguntei de novo. Ela demorou a responder. Quando finalmente levantou o rosto completamente, os olhos estavam vermelhos mesmo, vermelhos como terra molhada, vermelhos como sangue, e começou a falar. Meu marido mandou o médico repetir na minha cara que eu nunca poderia ter filhos. Foi a primeira coisa que aquela mulher me disse. As palavras saíram como se tivessem sido presas por muito tempo, como se a boca delas estivesse cheia de palavras que precisavam sair antes que ela mudasse de ideia. Depois ele me expulsou de casa, como se eu fosse um objeto quebrado. A voz dela quebrava. Eu nunca tinha visto aquela mulher antes, mas ouvi cada palavra como se ela estivesse falando de mim. Como se ela estivesse falando sobre aquela coisa que a gente carrega quando a vida tira algo da gente e a gente não consegue mais se ver como inteiro. O nome dela era Helena. Ela contou que naquela manhã, bem cedo, o marido a levou ao médico. Não era uma consulta marcada, era uma consulta marcada a tempo, uma daquelas coisas que casais fazem quando estão tentando ter filho. Sentaram juntos na sala de espera. Ela conhecia aquele consultório de cor. Tinha ido lá centenas de vezes, passado por centenas de exames. Aquele era o consultório da esperança que não funcionava. O médico chamou os dois, sentaram juntos, e o médico olhou os exames. Aqueles papéis que falam da gente de um jeito que a gente mesmo não consegue falar. E disse com aquele tom de quem está acostumado a quebrar vidas: a senhora nunca poderá engravidar. Aquela frase. O marido dela não disse nada, apenas pediu que o médico repetisse. Como se a primeira vez não tivesse ficado clara o suficiente. Como se precisasse confirmar o que tinha ouvido, em voz alta, na frente dela, repetição redundante de uma sentença que não precisa de repetição. Depois levantou, pagou a consulta, aquela consulta que custava mais do que uma semana de comida, e não disse mais nada. O silêncio entre eles dentro do carro foi aquele tipo de silêncio que tem peso. Quando chegaram em casa, ele abriu a porta do carro dela, entrou na casa, abriu o guarda-roupa, pegou uma mala pequena, encheu com algumas roupas, jogou a mala no chão na frente dela e disse: mulher que não pode dar filho, não serve para mim. Helena falou isso com uma voz tão pequena que eu tive que me aproximar para ouvir direito. E expulsou Helena, na frente da própria família, da mãe dela que estava na cozinha, do pai dela que era aposentado, da avó que ainda estava viva e consciente o suficiente para ver a neta sendo jogada para a rua como se não fosse humana. Helena andou sem rumo por horas. Pegou uma carona de um caminhoneiro que não fez perguntas e a deixou na estrada. Ela caminhou mais. O pé doía. Ela tirou os sapatos e os jogou. Aquele foi o ponto onde ela decidiu que não conseguia mais carregar nada, nem mesmo seus próprios sapatos. Sentou à beira do riacho e começou a olhar para a água de um jeito que não deixa dúvidas sobre o que ela estava pensando. Ficamos em silêncio por alguns segundos. Aquele tipo de silêncio que respeita o peso das palavras que foram ditas. Então, estendi a mão. Aqui perto tem uma fazenda, você pode descansar lá. Ela hesitou. Olhou para a água de novo. Depois para minha mão. Depois para mim. Para este homem velho, queimado de sol, com cicatrizes nas mãos, com um cavalo manso ao lado, com uma propriedade que não era grande coisa, mas era alguma coisa. Mas acabou aceitando. Ela apertou minha mão e as mãos dela estavam frias apesar do calor. Helena ficou na minha casa alguns dias, depois algumas semanas. Ninguém perguntou nada. Aqui na roça a gente não tem costume de fazer perguntas. Você vê uma pessoa precisando, você oferece. Se ela quer ficar, fica. Se quer ir, vai. É simples assim. Os primeiros dias, ela apenas dormiu. Aquele tipo de sono que é quase fuga. Ela dormia 12, 14 horas por dia. Seu corpo pedindo descansa para processar aquilo que a mente não conseguia processar. Eu deixei um quarto preparado, lençol limpo, toalha limpa,
um copo de água na cabeceira. Senti-me estranhamente cuidadoso, aquele tipo de cuidado que a gente aprende quando vive com alguém que se ama. No terceiro dia, ela acordou e desceu para a cozinha. Eu estava fazendo café. Ela se sentou. Tomou café comigo em silêncio. Aquele silêncio que não era desconfortável. Era silêncio que significava presença. No quinto dia, ela pediu para ajudar com alguma coisa. Depois daquilo, começou. Ela ajudava na cozinha, preparava a comida, cuidava da horta, varria o quintal. Aquelas coisas que a gente faz sem pensar, que ocupam as mãos enquanto a mente processa. Ninguém comentou nada. Mas algo estranho começou a acontecer. A casa voltou a ter barulho. Passos, seus passos, diferentes dos meus. Mais leves, mais rápidos. Passos que significam movimento, significam vida. Panelas, o som de panela sendo mexida na chama. O som de colher batendo no pote. O som de vidro sendo lavado. Sons que eu tinha esquecido que existiam. Conversas. No começo, eram conversas dela comigo. Depois, conversas dela com o cachorro que vivia na propriedade vizinha e que começou a vir mais vezes. Depois, conversas com ela mesma enquanto trabalhava. E pela primeira vez em muitos anos, risadas. Uma risada dela enquanto preparava comida. Enquanto entendia uma piada que eu contei sem intenção. Enquanto via o cachorro do vizinho fazendo alguma coisa ridícula no quintal. Helena tinha um sorriso tímido, mas verdadeiro. Aquele tipo de sorriso que só existe quando alguém finalmente sente que pode respirar, sem medo de que a próxima respiração vai ser a última. E eu comecei a perceber algo que tinha esquecido há muito tempo. Solidão também cansa. Cansa o corpo, cansa a mente, cansa a alma. É como um trabalho sem fim, sem descanso, sem propósito, e você continua fazendo porque é o que você aprendeu a fazer. Um dia, era uma tarde, aquela hora quando o sol começava a baixar e ficava possível sair de novo. Ensinei ela a montar no cavalo trovão. No começo ela tinha muito medo, as mãos tremiam na rédea, aquele tipo de tremor que você sente quando está em perigo, ou acredita que está. O cavalo sentia isso. Os animais sempre sentem o medo. Encontrei com ela do lado do cavalo. Ele é manso, disse. Ele conhece esse caminho há anos. Você só precisa confiar. E se eu cair? Você cai, levanta, monta de novo. Ela respirou fundo e montou. Começamos a trotar bem lentamente, pelo pasto próximo à casa. Naquele caminho que Trovão já tinha feito milhares de vezes. Depois começou a rir, enquanto o cavalo trotava devagar pelo campo. Aquele riso ecoou pelos pastos. Era estranho ouvir riso aqui. Não que fosse ruim, era estranho mesmo. Como ouvir música num lugar que se acostumou com silêncio. Bom estranho. Nós paramos num ponto mais alto, onde dava para ver toda a propriedade. Toda a terra vermelho se esticando até o horizonte, a casa pequena ali embaixo, o riacho cortando tudo como uma cicatriz. É bonito, disse ela. É. Como você consegue viver sozinho nesse lugar? Pensei na resposta. A gente não consegue, disse. A gente apenas segue vivendo. Foi naquele momento que percebi algo simples. Aquela mulher não precisava de pena. Pena era aquela coisa que as pessoas ofereciam quando se sentiam bem demais consigo mesmas e precisavam se sentir melhor através da compaixão falsa. Ela não precisava disso. Ela só precisava de um lugar onde ninguém a tratasse como inútil, como um objeto quebrado que ninguém quer mais. Meses se passaram. A rotina mudou, mas continuava sendo rotina. Agora havia 2 pessoas no trabalho em vez de uma. Agora havia conversas no café da manhã em vez de silêncio. Agora havia um motivo para varrer a varanda.
Eu olhava para Helena cuidando da horta. Ela plantava tomate, alface, cebolinha, plantava com as mãos na terra, com paciência, com o tipo de cuidado que significa que você acredita que aquilo que planta vai crescer. E reconhecia algo em mim naquela forma dela de trabalhar. Aquela forma de trabalhar em silêncio, deixando as mãos falarem pelo que a boca não conseguia dizer. A gente nunca falava sobre o passado dela, nem sobre meu, mas a gente entendia. Aquele entendimento que vai além de palavras, aquele que vem de conhecer o peso da vida. Ela começou a ocupar espaço, literalmente. Seu quarto se cheio de coisas, suas roupas no varal, sua escova de dentes no banheiro, sua presença. E de alguma forma a casa começou a parecer menor, mas de um jeito bom. De um jeito que significa que estava abrigando algo. Até que um dia, Helena passou mal. Aquela foi uma terça-feira de manhã. Ela acordou com náusea. Foi correndo para o banheiro. Achei que fosse alguma comida que não tinha caído bem. Essas coisas acontecem. Mas depois foi outro dia e outro. Vomitava, depois se recuperava, depois dormia. No terceiro dia, ela admitiu: "Acho que estou grávida." Aquelas palavras. Ela falou como se fosse uma coisa impossível. Como se estivesse falando de um fantasma. Como se a palavra grávida não tivesse direito de existir na boca dela. "A gente deveria fazer um teste", disse. "Um teste? Aqui? Na cidade. A gente vai à cidade." Levei ela até a cidade. Era uma viagem de 1 hora em carro, que piora a cada ano que passa. Helena estava quieta todo o caminho. Olhava pela janela, mastigava a unha. Aquele tipo de comportamento de quem está com medo de descobrir algo. O consultório era aquele mesmo de antes. O mesmo que tinha entregue aquela sentença que a destruiu. Marcar consulta com outro médico demorou. A gente acabou esperando 2 dias. 2 dias que pareceram 2 meses. Quando finalmente entramos, era um médico diferente. Um homem mais velho, com aquele tipo de jeito calmo que alguns médicos têm, aquele jeito que faz você confiar que ele viu muito e entende muito. Pediu exames, sangue, ultrassom. Voltamos 1 semana depois. Dessa vez a gente entrou na sala dele, já esperando notícia ruim, já preparado para o pior, já vestindo aquela roupa invisível que a gente veste quando sabe que vai sofrer. Ele olhou para Helena, depois para mim, como se precisasse confirmar que tinha testemunhas, e perguntou: "Quem disse que essa mulher não pode engravidar?" Helena ficou pálida, mais pálida ainda que estava. Os olhos dela voltaram para aquele riacho, para aquele lugar de desistência. "Meu antigo médico", disse com a voz muito pequena. O homem respirou fundo, como se respirasse por ela. Então virou a tela do computador para nós. "Esses exames mostram exatamente o contrário." Helena apertou minha mão tão forte que quase doeu. O médico continuou: "Na verdade, ela está grávida." Aquele silêncio, o silêncio que tomou conta da sala parecia não caber ali dentro. Era um silêncio que ocupava cada espaço, que ocupava o ar, que ocupava a gente. Helena começou a chorar. Mas não era tristeza, era libertação. Era aquele tipo de choro que você faz quando recebe uma sentença de morte e depois descobrem que foi tudo um engano. Era alívio em forma líquida. O médico explicou que muitos casos de infertilidade vêm do homem. Problemas de qualidade de esperma, problemas de motilidade, centenas de razões possíveis. O antigo marido dela nunca fez exame algum, nunca. Ele simplesmente escolheu culpar Helena e abandoná-la. Uma mentira virou uma vida inteira. Uma mentira quase matou 2 pessoas, mas o tempo guardava a verdade. E a verdade estava aqui, dentro do corpo dela, crescendo, esperando o dia de nascer. Meses depois nasceu um menino, forte.
com aquela raiva que bebês têm de estar vivos, de estar fora de onde estava seguro, de estar neste mundo que é frio e grande demais. Olhos curiosos, mãos pequenas segurando meu dedo com força. Aquele tipo de força que não tem explicação lógica. Aquela força que vem da vida querendo se agarrar a algo. Quando um bebê segura seu dedo assim, é como se apertasse toda a esperança que você deixou escapar sem perceber. Toda a vida que você pensou que tinha acabado. Toda a chance que você achava que não merecia mais. Nós o chamamos de Lucas. Helena o amamentava enquanto eu trabalhava. No fim da tarde, quando eu voltava para casa, ela colocava Lucas nos meus braços e eu segurava ele como se fosse feito de vidro. Aquele tipo de cuidado que você só aprende quando sente que está segurando o futuro nas mãos. A cadeira de balanço. Aquela cadeira. Naquela tarde, aquela tarde em particular, quando o sol estava caindo e as cores do céu ficavam laranja e rosa e vermelho, sentei nela pela primeira vez em anos, a mesma onde Maria costumava me esperar. Os pés tocavam o chão morno. O rangido era o mesmo, o vento era o mesmo, mas tudo era diferente. Olhei Helena segurando Lucas no colo. Ela balançava ele devagar. Cantava aquela música que eu ouvia ela ensaiando na cozinha há meses. Uma música sem nome, uma daquelas melodias que a gente inventa quando está feliz e não consegue conter essa felicidade. E percebi algo. Algo que levei muito tempo para entender. Às vezes a vida tira algo da gente, não para nos destruir, mas para abrir espaço para algo que ainda não conseguimos enxergar. A gente pensa que o fim é um fim, mas o fim é só uma pausa, uma ponte, uma estrada que você não via porque estava muito ocupado olhando para trás. A cadeira de balanço range como sempre rangeu. O vento bate nas janelas de madeira e faz aquele barulho seco. O chão vermelho continua vermelho. Os grilos cantam à noite. A neblina da manhã ainda cobre os pastos. Mas agora há risadas aqui. Agora há passos de criança no corredor. Pequenos passos que eu sigo com os meus olhos que me fazem lembrar que a vida é maior que minha própria dor. Agora há alguém esperando eu voltar do campo. Não só a cadeira vazia, mas uma pessoa. Pessoas. Uma família feita por acaso e mantida por escolha. Helena preparava comida. Lucas dormia no meu peito. Eu olhava para a varanda e lembrei de Maria. Maria sempre dizia que aquela casa precisava de risadas. Eu não entendia na época. Achava que ela falava por falar. Que era uma daquelas coisas que mulheres dizem quando estão felizes demais e querem que o resto do mundo fosse assim também. Mas estava certa. Aquela casa, aquela propriedade grande demais, naquela terra vermelha, naquele lugar longe de tudo, naquele lugar que foi construído para ter vida dentro dele, precisava mesmo de risadas, precisava de passos, precisava de vozes, precisava de alguém que olhasse para a água de um riacho e visse futuro em vez de final. E naquela tarde, pela primeira vez em muitos anos, Maria estava certa outra vez. A gente pensa que solidão é estar sozinho, mas a verdadeira solidão é estar vazio. É estar tão vazio que o próprio trabalho não preenche mais. É estar tão vazio que a própria vida se torna apenas um exercício de respiração. E eu estava vazio. Tão vazio quanto aquele riacho durante a seca. Tão vazio quanto aquela cadeira de balanço coberta de poeira. Até o dia em que encontrei uma mulher à beira de um riacho, olhando para a água como se pedisse permissão para desistir. Estendi a mão, e ela agarrou, porque a gente nunca sabe quando vai precisar ser salvo. E a gente nunca sabe que é possível salvar alguém enquanto se salva a si mesmo. Quando você estende a mão para alguém que está caindo, nunca é só para salvá-lo, é para salvar a si mesmo também. É para provar que ainda está vivo. É para provar que ainda pode fazer diferença. Agora, toda noite antes de dormir, eu entro no quarto de Lucas e o ouço respirar.
Aquele som pequenino de criança dormindo, de criança que ainda não sabe que o mundo é duro, que ainda acredita que as pessoas vão cuidar dela. E sou grato por aquela manhã. Sou grato por ter descido do cavalo. Sou grato por ter estendido a mão. Sou grato por Maria ter me ensinado que uma casa precisa de risadas. Sou grato pela verdade, pelas estradas de terra, pela água do riacho que quase levou alguém que agora é tudo para mim. A vida, quando você para de lutar contra ela, te surpreende. Não de forma grande, de forma simples, silenciosa, verdadeira, no som de um bebê rindo, na risada de uma mulher que foi descartada e escolheu permanecer, no rangido de uma cadeira de balanço que agora tem alguém sentado nela. Quando Lucas completou 1 ano, plantamos uma árvore. Não porque alguém sugeriu, não porque lemos em algum livro que era coisa de se fazer. Apenas porque aquele dia parecia pedir alguma coisa além de bolo e velas. Helena escolheu o lugar, um ponto próximo à casa, onde o sol bate de manhã, mas a sombra chega à tarde. Um lugar que ela disse que sentia que seria bom para crescimento. Eu cava enquanto ela segura Lucas no colo. O menino tem 1 ano e já caminha agarrado em coisas. Já fala algumas palavras, já entende o tom de voz quando alguém está feliz ou triste. A terra estava úmida. Tinha chovido na noite anterior. Aquele tipo de chuva que vem de repente, que destrói e reconstrói ao mesmo tempo. Plantei a árvore, uma mangueira, e cobri de terra. Ele vai crescer junto com Lucas, disse Helena. Pode ser. Não é lindo pensar assim? Que ele vai ter uma árvore que cresceu na mesma velocidade que ele? Pensei na questão. Não era que eu achasse bonito ou feio. Era que eu estava aprendendo a achar bonito coisas que antes eu achava que eram apenas coisas. Que o significado vinha de quem estava olhando, não da coisa em si. É sim, disse. E era verdade. O primeiro ano de Lucas em casa foi aquele tipo de caos organizado que é impossível descrever para quem não viveu. Noites dormindo pouco, dias de choro que às vezes a gente não entendia. Momentos onde Helena ficava presa em pensamentos escuros. Momentos onde eu via nos olhos dela aquele olhar de antes, aquele olhar de desistência. Mas tinha diferença. Aquele olhar não durava. Porque agora tinha alguém que vinha abraçar. Alguém que sussurrava, você é forte, quando ela achava que não era. Alguém que era eu. Eu nunca pensei que seria capaz de ser alguém para alguém. Achava que aquela capacidade tinha morrido junto com Maria, que tinha ficado enterrada junto com ela naquele cemitério pequeno na cidade, naquele lugar onde a gente deixa quem amou demais. Mas era possível, era duro, mas era possível. Nos primeiros meses depois que Lucas nasceu, Helena tinha depressão. Aquela coisa que a gente não vê, que não tem sangue, mas que mata da mesma forma. Ela acordava de madrugada com pânico. Seu coração batia acelerado. Ela acordava suada. Acordava assustada de que tinha feito algo errado com Lucas, de que ele estava morrendo, de que ela o tinha machucado sem perceber. Nesses momentos eu entrava no quarto e a segura mesmo, com o peso do meu corpo, com a segurança da minha presença, com a calma forçada da minha voz dizendo, ele está bem, você está bem, eu estou aqui. Palavras simples, mas que significava tudo. Gradualmente, aqueles momentos de pânico ficaram mais espaçados. A depressão não desapareceu. Eu aprendi que depressão não desaparece, apenas aprende a conviver com você, mas ficou gerenciável. Lucas ajudou, não no jeito que a gente vê em filmes, aquele jeito onde tudo muda porque um bebê chega, mas no jeito mais simples e real, porque Lucas precisava de Helena, porque quando alguém pequeno precisa de você, você é forçado a continuar, a estar presente, a importar. E quando você importa para alguém, é mais fácil importar para si mesmo. Helena nunca procurou pelo marido, nunca tentou fazer contato com ele, nunca tentou avisar que tinha tido um filho,
Nunca tentou lhe mostrar que tinha engravidado, que ele estava errado, que ele tinha destruído uma pessoa pela ignorância. Eu perguntei uma vez: "Você não quer que ele saiba?" "Para quê?" Ela estava fazendo almoço, cortando tomate. As mãos dela se moviam com a precisão de quem faz aquilo todo dia. "Para que ele saiba que estava errado, que ele a prejudicou. Jonas, ele sabe que estava errado, ou sabe que eu não era a inútil que ele pensava. Não muda nada ele saber ou não saber. Meu filho não precisa ter um pai que o rejeitaria de novo se descobrisse que existia." Ela parou de cortar. "Além disso, Lucas tem um pai. Está aqui. Cuida dele. Ama ele. Isso é suficiente." Aquelas palavras. Ela tinha razão. Aquele era o tipo de verdade que você descobre vivendo, não lendo. Que você descobre quando alguém que foi destruído por mentiras escolhe construir verdade em vez de justiça. Porque a justiça era sobre o marido, e ele não merecia nem esse tipo de atenção. A verdade era sobre Lucas, sobre Helena, sobre nós. E aquilo era suficiente. Teve uma noite, quando Lucas estava dormindo, que Helena e eu sentamos na varanda. Aquela varanda que tinha sido tão vazia, tão cheia de pó, tão cheia de morte. O silêncio da noite era diferente agora. Ainda tinha os grilos. Ainda tinha o cachorro distante latindo, mas agora tinha o monitor de bebê conectado, aquele som faint de Lucas respirando dormindo. "Você sente falta dela?" perguntou Helena. "De Maria?" Pensei. "Sinto, mas é um sinto que dói menos agora." "Como assim?" A dor da falta dela era porque ela tinha deixado um vazio, e eu achava que aquele vazio era a verdade, que aquele vazio era tudo o que eu merecia. Respirei. "Mas você veio e preencheu espaço." Lucas preencheu espaço. E a dor ainda existe, mas não é porque estou vazio. É porque ela não está aqui para ver isso tudo. Helena colocou a cabeça no meu ombro. "Acho que ela está vendo. Acho que sim. E talvez seja superstição. Talvez seja só uma coisa que a gente diz para se sentir melhor. Mas quando Lucas acordou naquela noite e Helena desceu para alimentá-lo, eu jurei que senti vento na varanda. Vento que cheirava como aquele perfume leve que Maria usava. Provavelmente foi imaginação. Mas imaginação também é uma forma de verdade. No segundo ano de Lucas, a mãe de Helena apareceu na porteira. Eu estava trabalhando quando vi o táxi subindo pela estrada de terra. Táxi era coisa rara por aqui. Significava cidade, significava visita de fora. Meu coração disparou. Não era medo, era aquele tipo de apreensão que você sente quando sabe que algo que era impossível está agora acontecendo. A mãe de Helena desceu do táxi com uma mala. Tinha uns 60 e poucos anos, cabelo grisalho, rosto que lembrava Helena, mas mais marcado pelo tempo, pelo remorso, talvez. Entrei na casa e achei Helena já na porta. Ela estava pálida, as mãos tremendo. "Mamãe!" Aquela palavra saiu como se fosse a primeira vez que ela falava. A mãe de Helena hesitou. Depois atravessou aquele espaço vazio entre elas e abraçou a filha. O abraço durou muito tempo. Depois que se separaram, a mãe de Helena viu Lucas, que estava gateando por ali, curioso. "Esse é meu filho", disse Helena. "Lucas." A avó se abaixou e ofereceu a mão. Lucas agarrou o dedo com aquela força que bebês têm. "Ele é lindo", disse, e começou a chorar. Fizemos chá. Aquele chá que a gente faz quando não sabe o que falar, quando precisa fazer algo com as mãos. A mãe de Helena contou que o marido dela, o avô de Lucas, tinha falecido 6 meses atrás, que antes de morrer ele pediu perdão, pediu para encontrar Helena, pediu para dizer que tinha medo de apoiar a filha contra o neto, que a sociedade que ele conhecia condenava mulheres inférteis, que ele tinha sido um covarde e que pretendia tentar consertar as coisas, mas morreu antes que conseguisse.
A mãe de Helena tentou procurá-la, mas Helena tinha desaparecido. Tinha tirado seu nome de tudo, tinha recomeçado em silêncio. Levou um ano inteiro até que a mãe, conversando com uma amiga de amiga, descobrisse que havia uma mulher grávida vivendo com um fazendeiro no interior do Tocantins. Depois levou mais tempo para encontrar a propriedade exata. Mas aqui estava a mãe, aqui estava a possibilidade de volta. Helena saiu da cozinha. Voltou com várias coisas: fotos de Lucas, fotos do casamento, documentos. Aquele tipo de coisa que você coleciona sem perceber quando está construindo uma vida que é real. A mãe de Helena olhava cada coisa como se fosse um tesouro. Ele sentia sua falta, disse a mãe. Até o final, ele sentia. Ele deveria ter dito algo, respondeu Helena, mas sem raiva, apenas constatação. Ele deveria ter feito muitas coisas. Aquela noite, a mãe dormiu no quarto que Helena tinha usado nos primeiros meses, e eu os deixei sozinhas. Sentei na varanda e deixei que elas falassem, que se reconciliassem em privado, que costurassem aquilo que o tempo e a covardia tinham rasgado. Depois de uma semana, a mãe de Helena teve que voltar à cidade. Tinha trabalho, tinha vida, mas deixou uma promessa de que voltaria. E voltou. Começou a vir todo mês, e gradualmente aquele relacionamento que tinha sido destruído começou a ser reconstruído. Não voltou ao que era. Relacionamentos não voltam, mas se tornou algo novo, algo real, algo que incluía Lucas, que o conhecia, que o amava. Tem um dia específico que marca o ponto onde eu parei de contar os dias desde que Maria morreu. Não é que eu tenha deixado de lembrar. É que eu parei de usar aquela perda como moeda de referência. Aquele dia foi quando Lucas falou pai pela primeira vez. Ele não estava falando para mim especificamente. Estava brincando com blocos, empilhando um em cima do outro e simplesmente saiu aquela palavra. Pai, apenas isso. Helena e eu estávamos na cozinha. Quando ouvimos, paramos. Literalmente paramos o que estávamos fazendo e ficamos escutando aquela palavra ecoar. Lucas a repetiu. Pai, pai, pai. Como se estivesse testando o som. Como se estivesse entendendo o que significava. Helena começou a chorar. Chorar feliz. E eu senti algo que não sentia desde antes de Maria morrer. Senti que o futuro era mais grande que o passado. Naquele segundo ano, eu comecei a conversar com Helena sobre coisas que tinha deixado de lado. Documentos, propriedade, herança, futuros. Não porque eu estava morrendo, apenas porque vivendo com alguém que perdeu tudo, você aprende que é importante ter clareza sobre essas coisas. A propriedade era tecnicamente minha, mas eu queria que fosse nossa. Então um dia fui com Helena até a cidade, fomos a um advogado e fizemos um documento que colocava ela como coproprietária. Quando saímos do escritório, Helena foi ao banheiro e chorou. Por quê? Perguntei quando ela saiu. Porque ninguém tinha me dado nada. Ninguém tinha apostado em mim assim. Aposto todo dia. Eu sei. Mas tinha que ser oficial. Tinha que estar escrito em algum lugar. Entendo. Às vezes precisamos que as coisas importantes sejam escritas em papel, assinadas, oficializadas. Porque o mundo nos ensinou que o que é oficial é mais verdadeiro. Tem um silêncio que é morte. E tem um silêncio que é paz. Aprendemos a diferença. No silêncio de morte, você sente o vazio ocupando espaço. Sente o peso daquilo que não está lá. No silêncio de paz, você sente a presença de tudo que está ali. Sente a respiração de quem você ama. Sente a vida sendo vivida entre você e a pessoa ao lado. Tem noites agora onde eu e Helena sentamos na varanda em silêncio. Lucas dorme. A casa está quieta. Os grilos cantam, o vento bate nas janelas e a gente apenas está junto. Não é preciso falar. Não é preciso fazer nada. Estar junto é suficiente.
A gente entende que aquele é um tipo de intimidade rara. Aquele tipo que só vem depois de passar por muito, depois de quase morrer juntos, metaforicamente falando. Maria e eu tínhamos aquilo também, mas não da mesma forma. Com Maria era tranquilo, era como estar em casa quando você já nasceu em casa. Com Helena é consciente, é escolher estar junto, todos os dias escolher. Tipo de silêncio mais real porque foi ganhado, não dado. Tem um momento onde você para e pensa, por que eu mereço isso? Porque merecer não faz sentido. Porque a vida não funciona por méritos. Porque uma mulher foi destruída, uma mulher foi salva por acaso, uma mulher agora tem uma vida que ela não esperava que fosse possível. E eu estou aqui tendo beneficiado disso. É estranha essa sensação. É como se eu tivesse recebido perdão por uma coisa que não fiz, por uma dor que não casei, mas recebi. No segundo ano, comecei a conversar com Helena sobre isso. Você acha que eu merecia tudo isso? Ela me olhou estranhamente. Merecia o quê? Ter você. Ter Lucas, ter de novo. Jonas, ninguém merece nada. Você apenas vive. Você apenas faz escolhas. A gente fez escolhas e as coisas deram certo. Isso não é mérito. Isso é sorte. Isso é graça. Parece muito para uma pessoa que foi feita de solidão. Talvez solidão seja o pré-requisito. Talvez você precisava estar vazio para poder receber alguma coisa. Naquele momento percebi que ela tinha entendido algo que me levou anos para saber. Que redenção não é sobre merecer. Que redenção é sobre estar disponível quando a vida oferece uma chance. E eu tinha estado disponível. Eu tinha descido do cavalo. Eu tinha estendido a mão. E o resto era apenas vida acontecendo. No terceiro ano, porque sim, mantemos Helena e Lucas aqui, não era só temporário. Eu comecei a sentir algo que não tinha sentido em muito tempo. Medo. Medo diferente. Não medo de solidão, não medo de morte, mas medo de perder isso que tinha construído. Medo de que Helena acordasse um dia e percebesse que estava presa a um homem velho em uma propriedade no meio do nada. Medo de que Lucas crescesse e entendesse que seu pai biológico era um cara que o rejeitou antes mesmo de nascer. Medo de que toda essa cura que a gente tinha feito junto desaparecesse quando a realidade batesse a porta. Conversava com Helena sobre isso. Você quer sair daqui? Perguntei uma noite. Sair de onde? Daqui. Da fazenda. Voltar para a cidade. Recomeçar. Já estou recomeçando, mas tem chance demais. Jonas, eu não quero mais chance. Eu quero estabilidade, quero rotina. Quero saber que amanhã é previsível. Já tive bastante surpresa, e ela tinha razão. Às vezes a gente pensa que libertação é liberdade de movimento. Mas libertação também pode ser a escolha de ficar em um lugar porque você quer, não porque foi forçada. Helena tinha escolhido aqui, com todas as limitações, com toda a solidão do lugar, com toda a dificuldade. Tinha escolhido porque aqui ela era amada, porque aqui ela importava, porque aqui havia futuro. Tem um dia que eu estava trabalhando e Lucas veio até mim. Tinha uns 3 anos, era pequeno ainda, mas já conseguia andar direitinho. Ele queria ajudar. Queria fazer o que o pai estava fazendo. Então eu dei a ele um martelo de brinquedo e ele seguiu tentando bater em coisas que eu já tinha batido. Não fazia sentido. Não era funcional. Mas era importante, porque ele estava aprendendo que pai trabalha, que pai faz coisas, que pai tem propósito. E quando ele crescesse, talvez lembrasse daquele dia, talvez lembrasse do calor, do som do martelo, da sensação de estar trabalhando ao lado do pai. Naquele momento percebi que isso era legado, não era dinheiro, não era propriedade, era aquele dia, era aquele sentimento, era aquela memória que estavam construindo juntos. A gente pensa que salvação é uma via de mão única, que aquele que estende a mão é o Salvador, e aquele que aceita a mão é o salvo. Mas é mais complicado que isso.
Porque eu salvei Helena, mas Helena também me salvou. Ela me salvou da morte em vida, ela me salvou da solidão que tinha se tornado a minha personalidade, ela me salvou da crença de que eu não merecia mais nada que não fosse sofrimento. Se Helena não tivesse desistido naquele riacho, se tivesse feito o que estava planejando fazer, eu nunca teria recebido esse presente. Então, de uma forma bem real, ela me salvou, oferecendo-se para ser salva. Aquela é uma forma de salvação que ninguém fala, a forma onde quem está caindo ajuda quem está caindo a se levantar. No terceiro ano também, eu plantei uma segunda árvore, uma mangueira também para que Lucas pudesse ter frutas quando crescesse. Helena plantou uma terceira. A gente tinha planos agora, planos que duravam décadas, árvores que cresceriam enquanto Lucas crescia, frutos que ele colheria quando fosse grande. Helena não estava completamente curada do abandono do marido. Cura nunca é completa, mas ela estava curada o suficiente para poder viver. Tem dias ainda onde ela se olha no espelho e questiona seu valor. Tem noites onde ela acorda assustada, achando que vai acordar no sofá da mãe, esperando uma segunda chance. Mas agora tem alguém que segura ela quando isso acontece. Agora tem Lucas que demanda dela o melhor. Agora tem eu que fala: você é valiosa, você é importante, você merecia ser escolhida desde o começo. Aquelas palavras precisam ser repetidas, porque cada vez que você as ouve, elas ficam um pouco mais reais, um pouco mais verdadeiras. Tem um momento específico que marca quando Helena parou de ser a mulher que foi abandonada e começou a ser a mulher que escolheu ficar. Não foi um momento específico de uma hora ou um dia, mas foi em algum ponto do terceiro ano, talvez quando ela começou a plantar com força, talvez quando ela começou a olhar para a propriedade e ver potencial. Talvez quando ela começou a pensar em Lucas e no futuro dele aqui, não em algum lugar longe. Em algum ponto, ela deixou de estar aqui por refúgio e começou a estar aqui por escolha. E a diferença era tudo. A cadeira de balanço, aquela que tinha ficado coberta de poeira, aquela que parecia um monumento à morte. Agora tem uma criança que a balanço. Lucas senta lá e balança a cadeira enquanto Helena canta. Aquela música sem nome. A mesma música que ela cantava quando ele era bebê. E a gente senta perto e observa, e pensa em como as coisas mudam quando você para de lutar contra elas. Eu não acredito em destino. Acredito em coincidência. Acredito em escolhas. Acredito em acaso. Mas tem dias que fico pensando, se eu tivesse ido para outro lado naquele dia, se eu tivesse passado mais rápido, se eu não tivesse ouvido, então Helena não estaria aqui. Lucas não estaria aqui. Tudo teria sido diferente. Talvez pior, talvez melhor, mas diferente. E às vezes o acaso parece tão bem organizado que fica difícil chamar de acaso. Parece quase que algo não sabe nem como chamar, alma do universo, Deus, vida, inteligência cósmica. Parecia saber que eu precisava deles e eles precisavam de mim. E arrumou as coisas para que a gente se encontrasse. Pode ser que seja destino, pode ser que seja coincidência, pode ser que seja apenas vida sabendo o que faz. De qualquer forma, funcionou. Agora é o quarto ano. Lucas tem 4 anos. Ele vai à pré-escola na cidade um dia por semana. Ele aprende a ler, ele aprende a contar, ele aprende a existir em comunidade. E volta para casa falando sobre as coisas que aprendeu. Aquele tipo de inocência que você sente quando está ao lado de uma criança que ainda acredita que o mundo inteiro é assim, cheio de professoras legais e crianças legais e aprendizado legais. Helena trabalha. Aquela coisa que a gente achava que era impossível. Uma mulher que foi descartada tendo de novo propósito, tendo de novo autonomia, aconteceu naturalmente. Ela começou a vender frutas da propriedade. Depois começou a fazer doces. Depois começou a vender para a cidade. Agora ela tem uma pequena produção, uma pequena renda, um pequeno propósito que é dela. Não é porque eu permito, é porque ela escolheu.
e eu apenas apoio. Tem momentos onde a gente fica sentado em silêncio, aquele silêncio de paz, e eu passo a mão no cabelo dela, e ela me olha, e eu digo, como você está? E ela diz, estou bem, estou tão bem, e não é mentira, ela está bem. Ela descobriu que bem não é um estado permanente. Bem é um momento onde as coisas estão funcionando. Bem é um prato de comida quente. Bem é um filho que sorri. Bem é alguém que segura sua mão. Bem é simples, e ela está bem com simples. A gente não fala sobre Maria todos os dias, mas a gente pensa sobre ela, especialmente eu, especialmente quando Lucas ri de uma forma que me lembra de alguém que eu conheci há muito tempo. Ou quando Helena faz algo que Maria também fazia. Ou quando percebo que a cadeira de balanço que era dela agora é de outra pessoa. Maria está aqui. Não de um jeito que a gente possa tocar, mas de um jeito que a gente pode sentir. Ela está aqui nas coisas que ela sabia que ia acontecer. Que a casa precisava de risadas, que eu ia conseguir amar de novo, que a vida ia ser maior que a morte. Tem um dia que eu estava limpando o cemitério. Sim, a gente mantém a propriedade de Maria limpa com flores novas. E Helena apareceu, com Lucas. Quer ver a avó? Ela perguntou para Lucas. Lucas não sabia quem era a avó. Nunca conheceu. Mas ele entendeu que era importante. Entendeu que a gente tinha vindo homenagear alguém. Helena deixou flores. Lucas quis ajudar. Então ele colocou as flores no chão também. E naquele momento percebi que Maria tinha um neto, não biologicamente, mas naquele sentido que importa, que dura, que significa alguma coisa, e ele sabia seu nome, e ele sabia que ela era especial, e quando crescesse, ia saber que ela tinha morrido e que aquela morte tinha mudado tudo. Tem uma coisa que leva tempo para entender sobre perdas, é que perdas não desaparecem. Elas apenas ganham companhia. Maria não se foi. Ela apenas ficou no passado. E agora tem outras pessoas no presente. E a gente consegue viver com os dois ao mesmo tempo. Consegue amar quem já partiu enquanto ama quem está aqui. Consegue honrar a memória enquanto constrói o futuro. Não é uma coisa ou outra. É as duas. Agora, a gente pensa em coisas que nunca pensei que ia pensar. A gente pensa em mais filhos. Helena quer engravidar de novo. Dessa vez, seria realmente nosso filho, biológico, genético, criança que teria o meu sangue e o dela misturados. E Lucas teria um irmão. Essa ideia que era impossível há alguns anos, agora é possível, porque a verdade tinha que ser descoberta. Porque aquele médico tinha que ter educação suficiente para revisar sua sentença anterior. Porque Lucas tinha que nascer para que a gente pensasse em mais. Porque a vida tinha que colocar tudo no lugar certo. Às vezes eu penso no marido de Helena, não com raiva, com pena. Pena porque ele está em algum lugar, possivelmente com outra mulher, tentando viver uma vida que ele pensava que merecia, mas não mereceria nunca. Porque ele perdeu. Ele perdeu uma mulher que teria sido uma mãe incrível. Ele perdeu um filho que é incrível. Ele perdeu a chance de ser parte de algo que realmente importa. E não porque Helena o rejeitou, mas porque ele rejeitou a si mesmo através da rejeição dela. Se você está lendo isto e está em um riacho pensando que não vale a pena. Se você está em um lugar vazio pensando que nunca vai sair dali. Se você acredita que foi quebrado de um jeito que não pode ser consertado, saiba que não é verdade. Saiba que alguém pode vir. Alguém pode estender a mão. E talvez você não saiba quem é essa pessoa. Talvez seja alguém que parece tão quebrado quanto você. Mas a gente se salva um ao outro. A gente se cura juntos. A gente aprende que perdas ganham companhia. Que solidão pode virar presença, que morte pode virar renascimento. Está amanhecendo,
O sol está nascendo vermelho como sempre nasce. Os grilos estão se calando como sempre se calam. O vento está batendo nas janelas de madeira como sempre bate. Helena está acordando. Lucas está acordando. A casa está acordando. Eu estou aqui, nesta varanda, olhando para as árvores que plantamos. As mangueiras, a primeira que cresceu com Lucas, a segunda que vai crescer com outro filho, talvez. E a terceira que Helena plantou porque quis, porque pôde, porque aqui ela tem voz. A cadeia de balanço está vazia agora. Logo vai ter alguém nela, logo vai ter risadas, logo vai ter vida. A casa está respirando. Finalmente está respirando. E eu, que vim aqui para morrer em silêncio, estou vivo. Estou tão vivo que às vezes dói. Mas é aquele tipo de dor que significa que você está sentindo, que você está participando, que você importa. Se alguém um dia perguntar como tudo começou, vou contar. Começou com uma mulher à beira de um riacho. Começou com alguém se oferecendo para ser salvo. Começou com a gente, reconhecendo que os dois estavam caindo e que talvez pudéssemos nos segurar mutuamente. Começou com escolhas simples, começou com coragem que nem sabia que tinha. Começou quando eu desci do cavalo, começou quando ela agarrou minha mão, começou na estrada de terra em frente à minha casa. Começou no dia que a vida finalmente chegou e bateu a porta. E continua, todos os dias continua. Nas risadas de Lucas, na força de Helena, na cadeira de balanço que agora tem gente, na mangueira que cresce, no vento que bate nas janelas, no silêncio de paz que preenche os quartos. Continua, continua, continua.